Olá, amigos, sejam bem-vindos a um episódio mais da Bíblia sob os óculos. Esta vez vamos a estudar um assunto mais do santuário. Vamos a estudar o dia da expiação e o título do estudo de hoje é O dia da expiação, Deus eliminando o mal. E o texto do nosso estudo vai ser o capítulo 16 do livro de Levíticos. Na verdade, nós não vamos ler o capítulo inteiro, vamos ler somente alguns versinhos e depois eu vou contar mais ou menos o conteúdo, vou explicar o que está acontecendo e eu deixo como dever de casa para vocês estudarem mais aprofundadamente o capítulo 16, que tem muitos detalhes, muitos mais do que este vídeo pode conter. Então, vamos lá, vamos ler o capítulo 16 a partir do verso 2, que diz assim: Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E vamos a parar aqui e vamos a voltar a lembrar como era o interior do santuário. O santuário, lembremos, era um edifício que era original no deserto, era feito de madeira, mas estava todo recoberto de ouro. E estava dividido por uma cortina. Dentro dessa cortina era o lugar santíssimo, normalmente se chamava lugar santíssimo, e para fora da cortina era o lugar santo, normalmente chamado lugar santo. Porque eu estou falando normalmente? Porque no capítulo 16 de Levítico as coisas vão mudar. No lugar santíssimo estava a arca do pacto, com os querubins. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. E entre os querubins aparecia Deus, a manifestação luminosa de Deus, que os antigos judeus chamavam de Shekinah. E no lugar santo tinha o altar onde se queimava o incenso, o candeeiro com as 7 lâmpadas que tinham que permanecer sempre iluminadas e a mesa com o pão da preposição. Agora bem, em Levítico 16, o lugar santíssimo vai ser chamado de lugar santo. E nós reconhecemos que é o lugar santíssimo porque no verso 2 diz: Disse a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu. E aqui aparece uma frase característica do capítulo 16 de Levítico, que é a frase para dentro do véu. Onde é para dentro do véu? Para dentro do véu é atravessando o véu, chegando no lugar santíssimo. Então, nós sabemos que em Levítico 16, na linguagem própria do dia da expiação, para dentro do véu significa o lugar santíssimo. Mesmo que em Levítico 16 o lugar santíssimo seja chamado de lugar santo. Ok, vamos continuar então com a leitura. Verso 3. Com isto entrará Arão no lugar santo, com um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho
e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas. Por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. Vamos parar por aí. Neste dia, Arão, o sumo sacerdote, tinha que vestir de forma especial. Sempre o sumo sacerdote vestia como está mostrado aqui nesta figura. Tinha umas vestes coloridas que eram bem complexas, tinha muitas partes e tinha tinha pedras preciosas no pectoral, né? Tinha tecidos muito bonitos, muito coloridos, como podem ver aqui na imagem. Mas no dia da expiação ele tinha que usar túnicas de linho brancas e tinha que usar também uma mitra, um chapéu branco. Somente tinha que usar um cinto. Isso é muito mais parecido às vestes do sacerdote comum. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote não usava suas vestes coloridas e magníficas, aquelas coisas bem bonitas, não. Usava uma veste solene, elegante, mas muito simples em quanto a desenho. Era somente uma túnica de linho branca. Isso é importante depois. Verso 5. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, no dia da expiação, Arão, o sumo sacerdote, tinha que fazer 2 tipos de ofertas. Uma oferta era um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Isso era a oferta que ele apresentava por ele mesmo e pela família dele, pela casa dele. Por quê? Porque Arão era pecador e ele ia se apresentar perante Deus. Ele ia se apresentar perante a presença luminosa de Deus. Portanto, ele tinha que fazer uma oferta pelo pecado, ele tinha que se purificar primeiro, tinha que pedir perdão pelos próprios pecados, para poder se apresentar diante de Deus. E dos filhos de Israel tinha que tomar também os sacrifícios pelo pecado. E ia tomar 2 bodes. 2 bodes para a oferta do pecado pelos filhos de Israel. 2 bodes e um carneiro para o holocausto. Verso 6. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Isso que estamos falando, né? Arão tinha que fazer um sacrifício pelos próprios pecados. Verso 7. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra por Azazel. Então, o que está acontecendo aqui? Os 2 bodes tinham que ser idênticos, tinham que ser exatamente iguais. Não podia ter nenhuma marquinha de diferença. Tinham que ser perfeitos e tinham que ser perfeitamente iguais. E o sumo sacerdote tinha que tirar sortes. Tinha umas plaquinhas que eram colocadas na sacola e tiravam sortes. E uma dizia para Deus, e estava o nome de Deus que não pode ser pronunciado.
e estava o nome Azazel. Estava outra plaquinha tinha o nome Azazel. O que significa Azazel? Ninguém tem certeza. Então não vamos tentar traduzi-lo, vamos dizer simplesmente que é Azazel. Então, um dos bodes era designado para Deus, para o Senhor, e outro para Azazel. Então vamos ver o que acontecia no ritual. O primeiro que acontecia era que eu estou olhando as minhas notas, estou olhando as minhas notas, então por isso vou abaixar o olhar de vez em quando, ok? Então, o que acontecia era que o sumo sacerdote primeiro imolava o novilho, pegava um pouco do sangue e entrava no lugar santíssimo, levando também o incensário. E na verdade ele entrava, era muito interessante, porque ele entrava no lugar santíssimo com o cotovelo, ele mexia a cortina e entrava com o sangue e o incensário na outra mão. E o incenso do incensário produzia uma nuvem de incenso, que era a única coisa que separava o sumo sacerdote de Deus. O sumo sacerdote, Arão, nunca estava diretamente na presença de Deus. Neste caso, tinha nuvem de incenso que o separava de Deus. Não podia estar diretamente na presença de Deus. Por quê? Porque Arão era um pecador. E um pecador não pode ver a Deus e viver. Tinha, então, esta nuvem de incenso que fazia as vezes de proteção para Arão. Então, o que fazia Arão era colocar sangue no propiciatório e com o dedo espargia o sangue do novilho 7 vezes sobre o propiciatório. E assim era feita a expiação por ele e pela casa. Logo ele saía do santuário e pegava o bode que tinha sido escolhido para o Senhor. Para nós cristãos, esse bode representa a Cristo. Esse bode para o Senhor era imolado, era morto, mas os pecados não eram confessados na cabeça desse bode. Sem confessar os pecados de Israel nesse bode, esse bode era morto, era imolado, e o sangue dele, e o sumo sacerdote pegava numa bacia, pegava o sangue desse bode e novamente entrava no lugar santíssimo e fazia a mesma coisa. Ele colocava, ele ia com o incensário de novo e com o sangue do bode, entrava no lugar santíssimo, assim com o cotovelo mexendo a cortina, e o incenso protegendo ele da presença imediata de Deus, e espargia 7 vezes com o dedo o sangue no propiciatório. E desta forma ele fazia expiação pelo lugar santíssimo. Depois, ele saía para o lugar santo e colocava o sangue no altar de incenso e nos móveis do lugar santo. E fazia expiação pelo lugar santo. Logo disso, ele saía desculpe, limão na então, claro, ele colocava o sangue nas pontas do altar e espargia 7 vezes
o sangue no altar de incenso. E quando ele fazia isso, a expiação acabava. Vejam várias coisas. Primeiro, o sumo sacerdote entrava várias vezes, pelo menos 2 vezes, no lugar santíssimo. Uma com o sangue do novilho, que era o sacrifício por ele, e outra com o sangue do bode, que era o sacrifício da expiação pelo povo. E essa expiação representa a expiação de Cristo. E com isso acabava a expiação. Já estava feito. E vamos pular agora para o verso 20 do capítulo 16, que diz assim: quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. Qual era o bode vivo? O bode vivo era aquele que tinha sido escolhido para Azazel. Verso 21. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Qual era a ideia? A ideia era que o segundo bode ia ser aquele que transportasse os pecados ao deserto, a um lugar onde o bode com certeza morreria e nunca mais voltaria, nem traria de volta os pecados para a congregação. Então, o que está acontecendo no ritual de purificação do santuário do dia da expiação, do Yom Kippur? Deus providenciou uma forma de perdoar os pecados dos israelitas, os pecados das pessoas, na verdade. Quando as pessoas pecavam, podiam levar sacrifícios para Deus, e esse sacrifício era aceito, e nós já estudamos isso no capítulo 4 de Levítico. Se diz que quando esse sacrifício era apresentado, o sacerdote fazia expiação pelo pecado do pecador. Então o pecador saía perdoado, o pecado era absolutamente perdoado. Mas o sacerdote e o santuário se faziam responsáveis desse perdão. Não era que o perdão fosse condicional, o pecador estava perdoado, só que o sacerdote e o santuário se faziam responsáveis pelo perdão, porque o perdão não é uma coisa simples. O perdão requer responsabilidade. O perdão significa que uma sentença judicial deixa de ser aplicada. Alguém tem que se fazer responsável disso. O perdão era em base à responsabilidade dos sacerdotes e do santuário. No dia da expiação, o que era feito? O santuário era limpado. E os pecados eram limpados entre aspas, né? Simbolicamente limpado. Isso quer dizer que o santuário e os sacerdotes eram declarados inocentes pelo fato de ter perdoado o pecador. Não somente inocente, sino que tinha actuado bem perante Deus. E o que está acontecendo
é que, em base aos sacrifícios do bode, os pecados podiam ser todos eles colocados num recipiente. O recipiente era o bode que estava vivo, né? E ser levado embora. O dia da expiação nos ensina que não basta com que o mal seja perdoado. Não basta com que o pecado seja perdoado. O pecado e o mal devem ser finalmente eliminados do mundo. Tem que chegar um tempo em que não exista mais mal e não exista mais pecado. E o símbolo disso é que os pecados finalmente são todos reunidos neste Bodhiparasaseu e são mandados embora a um lugar bem longe, deserto, onde não podem fazer mal para ninguém e de onde não podem voltar. Na prática, esse monge vai morrer no deserto e o pecado terá sido eliminado com ele. Então veja bem, o dia da expiação mostra que Deus quer eliminar o pecado e ao mesmo tempo perdoar o pecador. Então ele faz todo um sistema em que ele permite isso, através dos sacrifícios que podiam ser feitos todos os dias, o pecador era perdoado e verdadeiramente perdoado. Não um perdão provisório, não é um perdão que precise ser revisado depois, não, nada disso. Era feita expiação. Mas no dia da expiação, o pecado em si tinha que ser destruído. Já os israelitas estavam livres dos pecados, já tinham confessado os pecados deles, eles já estavam livres do pecado. O sacerdote e o santuário tinham tomado responsabilidade por eles. E tinha que chegar a hora em que esse pecado fosse levado embora para finalmente ser destruído. Portanto, o ritual do dia da expiação está nos ensinando que o mal tem os dias contados. O mal tem uma data para terminar. Tem data de validade. Vai chegar o dia em que não existirá mais mal. Isso é uma grande alegria. E logo que acontecia isto, o sumo sacerdote tirava as vestes de linho, colocava as suas vestes bonitas, coloridas, de sumo sacerdote, e saía onde estava o povo ansioso esperando, e ele abençoava o povo com a bênção sacerdotal que está escrita no livro de Números, onde se menciona o nome de Deus explicitamente. E era a única vez no ano inteiro em que era pronunciado o nome de Deus. Isso simboliza a volta de Jesus. Então, o dia da expiação, na verdade, é um resumo da expiação inteira. Tem aspectos que nos lembram a cruz, porque um dos bodes é morto e o sangue dele é levado para o lugar santíssimo. E nos lembra também o final da história, a volta de Jesus, quando o nosso sumo sacerdote, Jesus, volte para abençoar o povo, para dizer que tudo está acabado, que o mal já não existe mais e que podemos estar em perfeita paz com Deus e podemos estar na própria presença de Deus. E isso é o dia da expiação. O dia da expiação é Deus eliminando o mal. No próximo vídeo,
vamos a estudar um pouco mais aprofundadamente como é o trabalho de Jesus como nosso sumo sacerdote. E vamos a ver como Jesus fez possível que nós tenhamos uma relação direta com Deus, sem intermediários, e que possamos ter a confiança de que a nossa salvação está garantida. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Por enquanto vamos ficar com esta mensagem. O mal tem os dias contados. Esse é o grande tema do dia da expiação. O dia da expiação anuncia o dia em que o mal será destruído. Tanto é assim que tem um verso num salmo, um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo em que o salmista se lamenta porque os maus parecem ganhar. Por exemplo, no verso 12 diz: eis que estes são ímpios, sempre em segurança aumentam as suas riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de tus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, quer dizer, quando me esforçava em compreender por que os malvados parecem prosperar neste mundo e os justos parecem sofrer, quando me esforçava a compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. O salmista percebeu, provavelmente no dia da expiação, que o final do mal e o final do pecado é a destruição eterna. Que chegará um dia em que não terá mais pecado, que não terá mais mal, porque o amor de Deus preencherá tudo. Porque o próprio Deus preencherá tudo. Este mundo estará cheio da glória de Deus, como diz o profeta. E nós seremos felizes para sempre. Em vídeos futuros vamos a explicar como hoje estamos vivendo no dia da expiação escatológico. São os dias em que Deus está fazendo todas as coisas para muito em breve eliminar o mal e o pecado definitivamente. E muito em breve veremos o nosso sumo sacerdote voltar nas nuvens dos céus para nos abençoar, para nos dizer que está tudo bem, que todos os problemas que o pecado gerou estão resolvidos. Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos e viveremos com nosso Deus para todo sempre. Amém.